Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé. Tá frio aí? O negócio tá estreito, hein? Rapaz. Salmos 24. Abre sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo de número 24. Vamos ler todo esse salmo que vai até o número 10. Salmos 24. Diz assim: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e o que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça, do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai as suas cabeças, ó portas, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai as suas cabeças, ó portais, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. Toda a glória pertence a Ele. Toda a glória ao Rei da Glória, o nosso Deus. Toda a glória e todo louvor seja dado ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te damos graças, Deus, por essa noite estarmos aqui reunidos, Pai. Pai, toda vez que entramos aqui nesse lugar, Pai, temos que tratar como mais uma oportunidade, Pai. Oportunidade de estar em Tua presença, oportunidade de se arrepender, oportunidade de Te buscar, oportunidade, Pai, de estar mais perto de Ti, Pai. Te agradecemos, Pai, por esse lugar estar aberto e nesse lugar se pregar a Tua palavra, Pai. Te agradecemos pela Sua presença nos nossos meios, Pai. Venha, Pai, ser com a Tua presença sobre esse lugar, Pai. Venha ser, Pai, com tudo que acontecer aqui nesse lugar, Pai. Venha ser com os louvores, venha ser, Pai, com o pregador, venha ser com os dízimos, venha ser com as ofertas. Tudo que aconteça aqui nesse lugar, Pai, tenha um propósito principal: exaltar e engrandecer o Seu nome. Seja engrandecido nessa noite, Pai. Derrama a Tua presença sobre o nosso meio, Pai. Que em meio aos louvores do Senhor se manifesta, e que em meio à pregação da Sua palavra o Senhor se manifeste, e que a Sua presença venha a ser notória em nosso meio, Pai. Um culto, Pai, de reunião tem que ser um local onde a Tua presença é manifesta, Pai. Não podemos entrar aqui e sair do mesmo jeito, Pai, mas só somos transformados se a Tua presença estiver conosco. Então derrama, Pai, da Tua presença. Ó Rei da Glória, derrama da Tua unção sobre as nossas vidas. É isso que te peço nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Diga para o seu irmão, vamos louvar ao Senhor? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez nessa noite. Só para esquentar, né? Tem um pouquinho de pessoas com frio aí. Glória a Deus. Quantos querem ver a glória do Senhor nessa noite? Diga amém. Vamos lá. Oh, aleluia! Senhor, nós te adoramos e nós queremos ver a Sua glória manifesta nesse lugar, Senhor, sobre nossas vidas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvar o Seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Oh, aleluia, Senhor. Nós sentimos o Senhor nos tocar nessa noite. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim.
Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome. A igreja do Senhor e as palmas. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvar o seu nome. Ainda a igreja do Senhor. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando. Vou levantar as mãos, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Aplauda o Senhor. Como é bom sentir o tocar do nosso Senhor, desse Senhor de grande amor que se entregou por nós. Um amor que não falha e nada irá nos separar desse amor. Teu amor não falha. As palmas. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, obrigado, Senhor, por esse amor que nunca falha, Senhor. Um amor de entrega, Senhor, que se entregou por nós incondicionalmente, Senhor. E nós somos gratos por esse amor. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha e nunca falhará, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda.
o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, sim, tu fazes Que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Pai. Tua palavra, a palavra do Senhor diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. E a palavra de Deus diz que ele é como árvore plantada. E esse louvor fala sobre essa identidade que nós temos de estar plantados junto a esses ribeiros, de sermos alimentados pelo nosso Cristo, de estarmos sempre ali, sendo conduzidos, sendo direcionados, sendo orientados pelo nosso Deus. Que nós não possamos ser guiados pelo que o mundo diz, mas o que o Senhor nos diz. Que nós possamos ter esses conselhos para nossas vidas. Me dá teus conselhos, eu não quero errar outra vez. Não quero deter-me no caminho que só mal me fez. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo, distante da roda que se assenta os meus inimigos. Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Declare: meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei.
não saio daqui. Às margens do teu rio prosperarei. Embora eu sinta os desejos que são naturais, caminhando com nosso Pai, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui. As margens do teu rio, meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Quero permanecer. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Eu Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui. As margens do teu rio. Ó Senhor, que nós possamos viver em nossas vidas, Senhor, permanecer, sermos edificados, enraizados em Ti, Senhor, na Tua palavra, Senhor. E nada, Senhor, irá nos tirar desse lugar, da Tua presença, de um lugar de comunhão, Senhor. Um lugar, Senhor, onde nós temos, Senhor, ensinamentos da Tua palavra. Que nós possamos permanecer às margens do Teu rio, Senhor. Permanecer. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço e permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui. As margens do teu rio. A igreja. Meu endereço é as margens do teu rio. Oh, ali eu cresço, permaneço e vivo as estações. Eu quero me aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui. As margens do teu rio prosperarei. Permanecendo na tua presença, Senhor. Haja o que houver, nós somos como árvore plantada junto a ribeiros de água. Vem a tempestade, vem o vento, vem as águas, Senhor, mas vamos permanecer, Senhor, enraizados, Senhor, em Ti. Sermos edificados, Senhor, sendo regados pela Tua palavra, Pai. Oh, que assim nós possamos, Senhor, viver. Aleluia. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Quem é como esse Deus Todo-Poderoso? Deus que cuida de nós. Um Deus que nada e ninguém pode conter a sua palavra. Nada pode se comparar ao nosso Deus. Nada pode se comparar à beleza da tua glória, da tua majestade, o teu senhorio. O Senhor é rei sobre nossas vidas, Senhor. E nós queremos declarar isso nessa noite, Senhor, que tu és grandioso, sublime, exaltado, poderoso. Oh! Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti.
que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, poderoso, glorioso, majestoso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão nós sublime, te admiramos, Deus. Glorioso, glorioso, Deus. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Nada é melhor que a tua presença, Deus. Nada é melhor, Senhor, do que estar pertinho de ti, Senhor, e ouvir a tua voz e ser guiado por ti. Tu és grandioso, exaltado. Nós te adoramos nessa noite, Senhor, e nós nos rendemos ao teu senhorio, Senhor, até um dia nos encontrarmos contigo, Senhor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será. Declare que Ele é maravilhoso e maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, glorioso. A humanidade te adora, a natureza te adora, presença, a tua igreja te adora, Deus. É mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu
teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Aleluia! Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Aleluia! Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Receba o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Atenção para alguns dos nossos anúncios, né? Nessa noite quente, abafada, né? Oh, Jesus. Tá. Mas amém. Bem, atenção para alguns dos nossos anúncios. Próximo sábado, culto da melhor idade, às 17 horas. Amém, pessoal da melhor idade? Amém. Opa. Glória a Deus. Eu ouvi um amém aí do pessoal da melhor idade. Vamos fazer que nem a gente faz com o restante do pessoal, né? Pergunta pela segunda vez. Amém, pessoal da melhor idade? Amém. Ah, viu como é que aumentou? Então, próximo sábado, né? Vamos estar aqui, culto da melhor idade, às 17 horas, tá? Domingo, 9 horas da manhã, nossa SCE, Escola de Crescimento Espiritual. E tem sido uma bênção. É muito bom a SCE, cara. Muito legal, irmãos. Então, você que ainda não veio, venha e participe da nossa SCE, nossa Escola de Crescimento Espiritual. Tá? E após a Escola de Crescimento Espiritual, uma palavra de Deus, o culto, né, com louvor, a palavra de Deus, uma reflexão da palavra, né, uma breve reflexão. Então, que você possa também estar também pela manhã na nossa igreja e à noite, às 18h30, não é? Mais um culto de celebração de aniversário dos nossos 29 anos, Igreja Nova Vida, aqui em Jardim Chavante, estamos fazendo 29 anos, não é, amados? Então, nós estamos celebrando, vai vir mais um pastor para poder ministrar a palavra para as nossas vidas, mais um amigo, pastor amigo, vai estar conosco aqui para celebrar conosco esses 29 anos, né? Talvez você pense assim, poxa, pastor, os outros anos o senhor chamava na quinta, no domingo, na quinta, no domingo. É porque eu estou me preparando para o ano que vem, irmãos. O ano que vem são 30 anos. Aí, 30 anos, aí a gente vai ter aqui os bispos, né? Vai ter uma grande celebração e o negócio vai ficar bom demais, né? Os 30 anos, né? Mas 29 anos eu falei, pô, você mais simples, né? Vou trazer uns 3 pastores, amigos, né? Tá aí a nossa turma, né? O pastor Marcos Awad pregou no domingo, né? Pregou aqui no domingo. E agora, quem será? Pastor Adalva ou pastor Fábio? Pastor Adalva ou pastor Fábio? Pastor Fábio ou pastor Adalva? Né? Aquele sujeito ali, o segundo ali, pregou também já. Então agora um dos dois, né? Pastor Adalva ou pastor Fábio? Pastor, quem vocês acham que é? Quem vocês acham que é? Por que vocês acham tanto que é o pastor Adalva? Eu, hein? Mas pode ser o pastor Fábio. Né? Mas é uma surpresa. Vocês vão ver quem vai estar aqui no domingo, ministrando a palavra ao nosso coração. Tá ok? Bem, último sábado, culto de casais. Não é? Vai para
casados, namorados, noivos e enrolados. Então, né, culto de casais, próximo sábado, às 19h30. Não é próximo sábado, não. Próximo sábado é a melhor idade. No último sábado, tá? Culto de casais no último sábado. E aí depois vem o primeiro domingo do mês, consagração às 8h da manhã, né? Mas antes da consagração, dia 4, temos a nossa festa de rua, né? Nossa festa de rua é lá na Igreja de Bom Pastor, né? Festa de rua na Igreja de Bom Pastor. Fechou aí o pacote aí do ônibus? Fechou, né? Agora falta pagar, né? O valor são R$12. O ônibus está melhor do que o Uber, irmãos, né? O Uber daqui para Bom Pastor, quanto dá? E de volta? Você acha que você gasta só R$12? Duvido, Deodoro. Duvido que vocês conseguem, né? Mas, poxa, vamos de ônibus, pegou aqui na porta da igreja, leva para lá, depois deixa aqui na porta da igreja, 12 conto. 12 continhos, pô, tranquilo. Eu acho que eu vou até, se alguém der mole aí, eu acho que eu vou até de ônibus também, irmão. Se alguém der mole aí. Bem, então, o ônibus já está alugado, tá ok? Para a gente poder estar lá na Igreja Nova Vida em Bom Pastor, lá com o nosso amigo, pastor Dálvaro, dia 4 do mês que vem. A gente tem muitas coisas para falar. Retiro de carnaval. Que isso, pastor? Gente, aqui é tudo adiantado, irmão. Tudo adiantado. Retiro de carnaval. Eu prometi para vocês que eu ia mostrar as fotos do sítio, né? Então, bota aí as fotos do sítio aí. Bota aí a foto do sítio. Opa. Olha o caminho. Olha que maravilha. Opa. Aí são os quartos, né? Alguns dos quartos. Esse é o sítio. Ó, uma piscina número 1, piscina número 2, 2 piscinas, dormitórios, pessoal dormir, né? Então, esse é o sítio. Esse é o sítio. A estrada, ó, asfalto, sem lama, asfalto até a porta do sítio. Então, esse é o sítio, né, para onde nós vamos estar. Está faltando foto ainda, não? Os dormitórios amarelos, não está aí, não? Então, não? Porque então esqueceram de botar. Então, está tranquilo, mas está tranquilo. Beleza. Então, esse é o nosso sítio, né? Então, o nosso sítio tem bastante dormitório, né? Fica em Santa Cruz da Serra. Se você deseja ir, né, o valor são R$500. Tem gente que já deu o nome, já está pagando o sítio, né? Mas ainda há vagas para o nosso retiro. Se você desejar o retiro, né, venha falar com o pastor. Santa Cruz da Serra é fácil acesso também. Pastor, mas eu não vou porque eu não sei, eu vou trabalhar e tal. Tranquilamente dá para você. Trabalho no centro da cidade, dá para ir tranquilo. Tem ônibus próximo lá do sítio. Deixa você lá na praça, lá onde tem ônibus para o centro da cidade, ida, volta. Tranquilamente dá para você ir para o retiro, se você assim desejar. Tá ok? Bem, vamos participar de dízimo e oferta. Você que tem o seu dízimo, você que tem a sua oferta, faça sinal, pegue, né, um envelope, se for dízimo, se for oferta, né, que você possa ofertar em espécie ou através do Pix. Você pode também dar o seu dízimo através do Pix. Tá legal? Amém? Bem, é isso. Nós esqueci de falar da festa de rua, né? Tem a nossa festa de rua também, né? Dia 11, dia 4, Bom Pastor. Dia 11 é aqui. A nossa festa é aqui. Amém, gente? Ó, vai bombar a festa, né? Como diz um pastor amigo meu, vai ser show de glória. Vai bombar. Não é show de bola, não, é show de glória. Né? Vai bombar. Vai ser aqui no nosso pátio. O ano passado foi muito boa a festa, né? E gostei daqui, que aqui a gente terminou a festa, fecha o portão, vai todo mundo embora. No dia seguinte a gente arruma tudo, né? No dia seguinte a gente arruma tudo, mas muito boa aqui a festa, né? Então, convide seus amigos, já avisa o pessoal, ó, mês que vem, dia 11, nossa festa de rua, já avisa todo mundo, para a gente fazer uma bela festa, né? A Igreja Nova Vida de Pantanal já confirmou presença, a Igreja Nova Vida de Bom Pastor já confirmou presença, a Igreja Nova Vida de Parque São José também confirmou presença, a Igreja Nova Vida de Belfor Roxo também confirmou presença. Então, vão estar aqui essas igrejas conosco para a nossa festa, fora
pessoal daqui, da localidade que vem para a nossa festa, sempre está aqui. E o que a gente precisa, irmão? A gente precisa de doações. Doações para quê? Para a gente arrecadar os fundos para a gente poder fazer o segundo a gente chama de segundo andar, você fala de sobrado, né? Não vai sobrar nada aqui, irmão. Tudo é segundo andar. Que negócio de sobrado que é? Segundo andar para mim. Então, é segundo andar, a gente fazer aqui, das escolinhas para as crianças, não é? Para a gente colocá-las ali num lugar fixo, né? Fazer uma coisa bem bonita. Então, o objetivo é arrecadar fundos para isso. Poxa, a gente arrecadou fundos, já vai começar a obra? Não, irmão, porque você não começa com... vai ser um tantinho assim para a gente começar a festa, para começar a obra, mas é uma coisa que você vai ter que vir juntando recursos e tal. Então, por isso que também é importante que você seja um dizimista fiel da casa de Deus, irmãos. Porque o recurso é esse, através de dízimo e oferta. Se a gente ficar aqui, vem o dízimo para a casa de Deus, a gente fica pagando só conta, e chega no final do mês, não tem um valor que possa restar, para que a gente possa colocar numa conta para conseguir fazer essa obra, vai demorar bastante. Então, a gente precisa andar em fidelidade na casa de Deus. Esse recurso não vem do governo, não é? Se bem que existem lugares onde a liderança ele faz acordo, faz aliança com político e não sei o quê, para poder conseguir recurso. O recurso não pode vir desse pessoal, gente. Porque nós somos responsáveis para sustentar essa casa de oração. Não é? É muito legal você ver o teu filho numa escolinha, chega lá, tem massinha, tem papel, tem um monte de coisa, mas isso é através da tua fidelidade que essas coisas acontecem, irmão. Se você não me preocupa, a igreja ela não fala assim, não vou fazer porque você não é dizimista. A gente vai fazer, mas de acordo com o recurso que a igreja tem. A gente poderia estar muito mais à frente, mas não estamos, porque às vezes falta fidelidade. Falta fidelidade no coração de algumas pessoas. Porque ela acha que acontece do nada, assim, pum. O dinheiro brota do chão, alguma coisa assim acontece e a gente resolve as coisas na igreja. Não. É através da sua fidelidade. É através da sua fidelidade. Somos nós, aqueles que sustentam esse lugar para que a gente possa fazer a obra de Deus, melhorar, trazer melhorias para a igreja. Amém, irmãos? Então, a sua fidelidade é importante. Vamos orar nesse momento. Felipe. Aqui, Felipe. Vamos orar. Já está ligado já. Aqui demora mesmo. Som. Amém. Sentado mesmo, oremos. Soberano Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por essa rica oportunidade de podermos estar aqui, ó Pai, na tua casa, te adorar, e agradecer o teu santo nome, Pai. Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Pai, agora quero te pedir, Pai, pelo dizimista e ofertante de tua casa, Pai, que o Senhor continue nos abençoando, Pai, e que nos ensina, Pai, a ser fiel a cada dia mais, Pai, a Ti, Pai. Que o Senhor continue dando de seguimento e sabedoria para o pastor Messias, ó Pai, poder administrar as tuas finanças, Pai, e poder estar ministrando a tua casa, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. É tudo que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode trazer seu dízimo, a sua oferta você pode colocar na sala, ok? Amém, glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Convidei o diácono Diego para estar ministrando nessa noite. Boa noite. É bom poder estar na casa do Senhor, né?
Boa noite a você que está nos assistindo. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Rapaz, mais um pouquinho não ia dar para mim vir, cara. Em cima da hora, pastor. Falei, não, cara, eu me recusei. Falei, não, bati o pé lá, mas consegui estar aqui, porque estava difícil o negócio. Mas amém, né? Graças a Deus estamos nesse lugar, né? Fico bastante feliz, quero agradecer ao pastor pela oportunidade de poder estar ministrando a palavra de Deus. E como foi entoado, né, pelo meu amigo, mais chegado que irmão, o diácono Johnny, né? Quando eu cheguei nesse lugar, estava cantando aqui, eu vejo a glória do Senhor. E os dois hinos depois, né, na reta final, ele estava falando que era me dar seus conselhos, né? E depois o último ele encerrou falando que a presença de Deus ela é mais importante, ela é mais desejável, ela precisa, né? Na verdade, ela precisa ser mais desejável do que o ouro, né? Então, diante de tudo que foi entoado nessa noite, eu creio que Deus ele preparou através do louvor, não só através do louvor, mas antes mesmo, uma palavra para a nossa vida. Então, você quer receber um presente de Deus nessa noite? Amém? Eu costumo dizer, cara, que existe presente que às vezes quando a gente recebe aquilo que a gente não quer tanto, né, Diácono Zé? Exemplo, se eu te falo para você assim, qual o presente que você mais deseja na sua vida? Hein? Se você fosse escolher para mim te dar, qual o presente? Fala qualquer um. Um carro. Talvez um carro, né, para você descer de carro. Talvez se eu levo algo diferente para o Diácono Zé, talvez ele não ia gostar tanto. Mas eu creio que o presente vindo de Deus, por mais que às vezes a gente doa, às vezes a gente não goste muito, mas é um presente que vai trazer um resultado para a nossa vida. Tudo que é vindo da parte de Deus, irmão, é para a nossa transformação, é para o cuidado nosso, é para um despertamento. E eu recebi esse presente, e eu quero compartilhar com você nessa noite. Nós vamos orar já, mas antes de orar, eu me lembro que, algum tempo atrás, eu estava dormindo e eu sonhei algumas coisas. E tem aquele dia que você sonha com alguma coisa, né? Que você fala assim, meu Deus do céu, que negócio é esse? E eu acordei de madrugada e eu me lembro que eu falei com Deus, eu falei assim, Senhor, que sonho é esse? Que sonho é esse? Porque eu sonhei que alguém colocava alguma coisa na minha boca e automaticamente eu já colocava para fora. Eu vomitava aquilo dali. E eu acordei meio contrito com aquele sonho, falei, Senhor, que sonho é esse? Que sonho é esse? E eu falei, na minha mente veio o seguinte pensamento. Eu falei assim, eu falando com Deus, eu falei, Deus, graças a Deus eu estou bem. A minha família, estamos fazendo a obra, minha família está na sua casa, a gente está mais envolvido na obra de Deus, fazendo a tua obra. E eu, para mim mesmo falando, eu falei assim, Senhor, eu creio que eu estou bem. E daqui a pouco, naquela madrugada, eu escutei uma voz dizendo assim, você diz isso. Eu digo isso, mas como assim? Não entendi. E daqui a pouco eu escutei falando assim, porque ainda você não está do jeito que eu quero. Porque às vezes, irmão, com o passar do tempo na caminhada, às vezes nos envolvendo muito na obra, nos envolvendo na obra de Deus, às vezes corremos o risco de achar que já estamos bem, que não precisamos de mais nada. E Deus ele está falando para nós, sabe o quê? Precisa me buscar mais. Ah, Diego, mas você estava vivendo uma vida... Não era, porque Deus ele me despertou falando, ei, você precisa me buscar mais. Você precisa arder da minha presença. Porque estamos vivendo um período, irmão, onde a igreja precisa buscar mais da presença de Deus. E eu estava com a minha Bíblia de diácono, né, quando eu fui ordenado, e eu estava com a Bíblia ali em cima, olhei para aquela Bíblia e falei assim, cara, tem muito tempo que eu não vejo essa Bíblia aqui, porque geralmente eu estudo mais a outra, falei, vou dar uma olhada nessa Bíblia. Eu fui, abri aquela Bíblia, e quando eu me deparei com um panfleto que tinha aqui da igreja, na época quando a gente estava evangelizando aos domingos, que estava dizendo assim, a maior riqueza é a riqueza do céu. O maior tesouro é o tesouro do céu, não é as coisas dessa terra.
Então eu falei assim, Senhor, eu creio que é isso que o Senhor quer falar conosco. Eu só não sabia o dia, mas eu já sabia que Deus ia preparar esse dia para estar falando dessa palavra nessa noite. E eu creio que assim como Deus falou comigo, porque depois eu olhei uma imagem onde havia um martelo e ele estava virado para si mesmo com um monte de prego. Eu falei, Senhor, eu recebi essa mensagem e eu creio que o Senhor também irá falar com a sua igreja. Então, irmão, não deixe que nada roube a sua atenção nessa noite, mas esteja atento a tudo que Deus ele quer falar conosco. Então feche teus olhos, curve sua cabeça. Pai, muito obrigado por estar na tua casa, Senhor. Obrigado porque cada um que veio a esse lugar é porque o Senhor preparou para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Pai, assim como foi falado nessa noite, nós queremos, como foi cantado nessa noite, nós queremos ver a tua glória, Senhor. Pai, nós queremos, Pai, ansiar pela sua presença, Pai, ter o desejo cada vez mais pela tua presença, Senhor. Porque a tua presença ela é mais importante do que todas as coisas, Pai. Ela é mais importante do que o ouro, ela é mais importante do que a prata, ela é mais importante do que tudo aquilo que nós possamos imaginar nessa terra. Porque nada se compara a ti, Senhor. Fale ao coração de cada um que chegou a esse lugar, Pai. E eu creio, Pai, que ele não sairá daqui da mesma forma, Senhor, mas sairá daqui diferente, Pai. Queimando pela Tua presença, Pai. Com o coração ardente, Pai, desejoso pela Tua presença, Pai. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, Senhor, para Te buscar cada vez mais. Sabemos, Pai, que o mundo está cada vez mais difícil. Então nós precisamos cada vez mais nos lançar diante dos Teus pés e sermos cheios do Teu Espírito Santo, porque quando somos cheios do Teu Espírito Santo, vidas são transformadas, Pai, cadeias são quebradas, Pai. Oh Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Deus tem um conselho para nós nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Quando falamos de Apocalipse, né, tu já sabe o que vem, né? Aonde João estava numa ilha de Pátimo, e ali ele recebe uma visão. Apocalipse capítulo 3, do verso 16, é uma carta à igreja de Laodiceia. Amém? Apocalipse capítulo 3, verso 16. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então nós olhamos para essa carta, aonde João, na ilha de Pátimo, um período de perseguição da igreja, João estava preso naquela ilha, e assim ele recebe uma visão, aonde Deus manda ele escrever um livro para direcionar a cada igreja da Ásia Menor. E essas 7 igrejas são a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, de Sardes, Filadélfia, e a última é de Laodiceia, a qual nós estamos lendo. E é muito interessante que quando Deus ele começa a se apresentar
a essa igreja, ele já começa a se apresentar de uma forma diferente. Por quê? Porque ele começa a se apresentar a essa igreja falando que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Então, quando olhamos para essa carta direcionada para a igreja de Laodiceia, a palavra começa dizendo, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente e nem morno. Deixa eu abrir aqui no meu estudo, só um momentinho. Então ele começa dizendo isso, e isso me chamou bastante atenção. Por quê? Porque o que quer dizer a palavra morno? A palavra morno no dicionário indica algo que não está nem quente nem frio. No sentido figurado, refere-se a algo ou alguém sem energia, sem entusiasmo, ou que não demonstra empolgação ou intensidade. Então a palavra morno, ela representa essas características. E é muito interessante porque, para a igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica. Tanto é que Paulo, em uma das suas saudações, quando ele manda uma carta direcionada para a igreja de Laodiceia, ele fala assim, aos irmãos que se reúnem na casa de Ninfa. Quem era Ninfa? Ninfa provavelmente era uma mulher muito rica que havia se convertido ao cristianismo. Então aquela cidade ali era uma cidade tão rica, tão poderosa, por causa dos seus artefatos que tinha naquela cidade. E é muito interessante porque quando Deus ele começa a dar um conselho para aquela igreja, quando Deus ele começa a dar uma orientação para aquela igreja, ele começa a usar a genealogia, a geografia daquela cidade. Então ele começa a falar assim, eu vejo que você não é quente e nem frio. E isso me chamou bastante atenção. Por quê? Porque eu lembro que quando eu jogava bola, na época, no sol quente, quando eu chegava em casa, às vezes para tomar banho, às vezes, né, porque às vezes quando era novinho a gente corria, né, então quente, minha mãe brigava muito com isso, então quente do sol, aí quando eu ia entrar debaixo da água, minha mãe era mais radical, né, ela falava assim, filho, não entra na água fria que você vai morrer, talvez tenha algumas mães aqui que falam isso até hoje, né, filho, não entra na água quente, não entra na água fria que senão vai te dar um choque térmico, ou você vai morrer. Ou talvez está na friagem, quando chega no chuveiro para tomar um banho quente, né? Ó, não entra na água quente não, espera o corpo esfriar, para depois você tomar banho. E eu me deparei com uma situação, uma vez que eu estava numa reunião lá no Flamengo, o rapaz me chamou e falou assim, Diego, nós vamos fazer uns testes aqui com os jogadores. Falei, beleza, então vou ficar aqui. Aí estava eu e o falecido massagista, né, o Denis. Eu falei, Denis, que tipo de teste é esse que vamos fazer com os jogadores? Aí ele falou assim, é um teste terapêutico. Falei, beleza, cara, beleza, um teste terapêutico, mas eu vou ficar aqui acompanhando para ver o que é. Aí eu lembro que nós instalamos 10 tipos de banheira naquele lugar. Instalamos um sistema que era água muito gelada e um sistema que era água muito quente. E aí, eu me lembro que os jogadores do Flamengo entraram na... Pô, não pode falar isso, pastor? Não é bom falar isso não. Pode falar? Não tem problema não, não tem nada a ver, né? Então eu me lembro que os jogadores do Flamengo entraram naquela banheira muito quente, uma água mais ou menos aproximada de uns 40 graus que estava naquele lugar. Aí eu lembro que os jogadores entraram e ali a gente estava acompanhando, e automaticamente quando eles saíram daquela água quente, eu me lembro que a outras 5 banheiras havia uma água muito gelada. Aí o massagista virou para mim, o falecido Denis virou para mim e falou assim, Diego, essa água ainda não está boa, não. Eu falei, que isso, Denis? Essa água ainda não está boa, não. Aí eu lembro que ele pegou uns 5 sacos de gelo e jogou mais na água ainda. Eu falei, rapaz, essa água está congelando, cara, já estava gelada. Aí ele falou assim, Diego, tu vai ver. Aí daqui a pouco os jogadores saíram daquela água quente e automaticamente entrou na água fria. Aí eu fiquei meio que sem entender, né? Porque nós fomos ensinados que quando você está na água quente, você não pode ir para a água fria, né? Aí eu perguntei a ele, eu falei assim, Denis, eu fui ensinado desde novinho, cara, que quando você está com o corpo quente, você não pode entrar na água fria. Por que os jogadores fizeram isso? Aí ele começou a me explicar o processo. Não, Diego, tem que fazer isso porque é um processo terapêutico, para musculação, por causa de pancada, e começou a me explicar um monte de coisa. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção foi quando ele falou do processo terapêutico. Eu falei, rapaz,
mas se você continua fazendo o que seu filho está dando certo, continua assim, não muda não, pelo amor de Deus. Lá tem todo um estudo. Então eu fiquei com aquilo dali meio pensativo. Aí quando eu olhei para essa igreja de Laodiceia, quando Deus estava falando com ela, eu me lembro, eu olhei essa mensagem, eu falei assim, rapaz, Deus está falando que ela não é quente e nem fria. Por mais que a cidade de Laodiceia fosse uma cidade muito rica, naquela época, ela tinha um problema. E qual era o problema? Porque ela não tinha duto de água. Então, ela recebia água das cidades mais próximas. E qual eram essas duas cidades mais próximas? Uma se chamava Hierápolis e a outra Colosso. A cidade de Hierápolis era uma cidade onde das rochas produzia muita água quente. Tanto é que até hoje as pessoas vão àquele lugar para fazer um processo terapêutico. E a cidade de Colosso era uma cidade que produzia uma água muito gelada. Então, se aqui do lado esquerdo eu tenho uma cidade de Hierápolis, do lado direito eu tenho uma cidade de Colosso, e no centro eu tenho uma cidade de Laodiceia, quando essas duas águas se unem, o que vai vir para a cidade de Laodiceia? Uma água morna. Só que a água morna para aquela cidade era uma água que não tinha muito valor. Tanto é que ela não servia. Você já bebeu água morna? Ninguém bebe, né? Quando a gente pega uma água da bica, a gente fala, a água está quente, mas não é quente. Nem morna, porque a água morna a gente sabe qual é a temperatura mais ou menos que é. Você não consegue nem beber. Então, aquela água ela não servia nem para beber e nem para fazer o tratamento terapêutico. Então Deus ele está usando a geografia daquela cidade para trazer um ensinamento à igreja de Laodiceia. Irmão, é uma palavra muito dura. Eu me lembro que o pastor pregou aqui no domingo falando sobre a cana e me chamou bastante a atenção que ele disse um processo da cana. A cana ela serve para quê? Para extrair o melhor dela e para o açúcar. E ele falou o quê? Se ela está parada lá, ela não serve o quê? Para nada. Para que a cana parada? Então, quando olhamos para essa igreja, Deus falando que não é quente nem frio, mas é morno, estou a ponto de vomitar, o que praticamente Deus estava falando para aquela igreja? Ei, vocês foram colocados aí com um propósito, mas vocês estão deixando de atingir ou de fazer o propósito a qual eu coloquei. Praticamente, você está nesse lugar, para quê? Para quê? Então, Laodiceia sabia desse tipo de qualidade de água, que não serviria para eles. Irmão, quando nós comemos algo dentro do nosso corpo que não nos faz bem, o seu corpo automaticamente ele já rejeita. Por quê? Porque automaticamente o que teu corpo está dizendo? Isso daqui dentro de mim não está servindo. Então eu preciso colocar para fora. É por isso que Deus ele falou o quê? Embora fosse quente ou frio, porque, irmão, o pior processo de um crente é o morno. Deus ele não morreu para que eu e você seja morno. Não, irmão, nós precisamos queimar da presença dele. Nós precisamos queimar da presença dele. Porque esse é o pior processo do crente. É um crente morno. Então ele está trazendo um ensinamento para essa cidade. Ei, vocês precisam ser quente ou vocês precisam ser frio? Porque morno, eu estou a ponto de vomitar. E assim era aquela cidade. Aquela cidade de Laodiceia também era uma cidade responsável por maior fábrica de lã daquela época. Eles criavam tecido preto de lã caríssima naquela cidade. Então, o Império Romano, quando lançava uma moda naquela cidade de roupa, praticamente Laodiceia já usava. E eles fabricavam esses tecidos e distribuíam para o Império Romano. Então, eles se orgulhavam das vestes que eles faziam. A cidade de Laodiceia era uma cidade que tinha maior centro de medicina oftalmológica, ou de oftalmologia. Porque era uma cidade que cuidava dos olhos, porque naquela época havia muito problema nos olhos. E eles fabricavam um colírio para tratar os olhos das pessoas. Então, todos os recursos havia naquela cidade. Por isso que ele está dizendo o quê? Você diz, eu estou rico. Eu não preciso de nada. Porque, irmão, aquela cidade praticamente tinha tudo. Mas não tinha
a presença de Deus. Era o que era mais importante. Não tinha presença de Deus. Então Deus, ele começa a dar um conselho para aquela cidade. Ele começa a dizer: ei, aconselho-te que compre de mim ouro refinado pelo fogo. É muito interessante o processo do ouro refinado. Esse dia eu fui na casa de um rapaz, estava chegando lá, na casa de um rapaz, e ele estava saindo com seus cordões, e eu lembro que estava sol, eu vi aquele brilho, eu falei: rapaz, que cordão bonito esse teu, cara, esse cordão de ouro bonito pra caramba, esses cordões. Aí ele falou assim: cara, acabou de vir do ourive, acabou de ser passado pelo processo. Eu falei assim: é mesmo, cara? Ele cara. Então o brilho era um brilho diferente. E é muito interessante que eu falei para ele assim, eu falei: rapaz, por mais que o ouro tenha sido refinado, o ouro da terra, mas ele não chega à sua pureza total. Porque eu me lembro, um estudiólogo estava falando, ele falou assim: o ouro, ele pode passar por todo o processo, mas ele consegue chegar a 99,6% de pureza. Mas ele não consegue chegar à tua pureza total. E é muito interessante porque o processo do ouro, irmão, para chegar ao ponto do fogo, que é o último estágio, que é o último estado, irmão, ele passa por um processo muito doloroso. Ele passa pelo moinho, ele passa por uma separação. Por quê? Porque aquilo dali começa a tirar as impurezas. E o último estado é o estado do fogo. Embora aquela cidade fosse uma cidade muito rica, Deus está falando assim: a riqueza de vocês não adianta de nada. A riqueza que vocês acumulam não adianta de nada diante da minha presença. Então ele começa a aconselhar: ei, eu aconselho que compre de mim ouro refinado pelo fogo. Porque o ouro, o último processo do ouro é o fogo. Porque o fogo, ele tira todas as impurezas. Fogo, ele faz a separação. Irmão, entenda uma coisa: quem aqui já se queimou pelo fogo? Eu já me queimei. Dói, não dói? Arde, não arde? Mas o fogo, vindo da parte de Deus, ele pode arder, mas ele nos sara. Ele nos cura. Ele nos transforma. Ele nos renova. Ele nos faz pessoas melhores. Sabe por que há muitas pessoas que não querem passar pelo processo do fogo? Porque não quer que doa nela. Mas vem cá, o fogo, ele separa aquilo que está te distanciando de Deus. Aquilo que está roubando a presença dEle. Aquela impureza que muitas das vezes está na nossa vida. Então o fogo, ele começa a queimar. Ele começa a tirar, ele começa a te separar. Dói. Sabe por que dói? Porque vai tocar nas nossas feridas. Porque nós temos muitas coisas, irmão, que às vezes nós estamos presos, estamos nos roubando da presença de Deus. No início vai até doer. No início vai até arder. Mas você vai ser um crente melhor. Você vai buscar mais a presença dEle. Porque Deus, ele não nos chamou para ser crente morno. Romanos capítulo 12. Olha o que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 12, verso 11. Olha o que a palavra diz. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo ali? Só até aí, pode deixar aí para mim, por favor. Sabe o que Paulo está dizendo ali? Ei, irmão, às vezes nós somos zelosos com tanta coisa. Às vezes nós somos zelosos com a nossa casa. Às vezes nós somos zelosos com o nosso trabalho. Às vezes nós somos zelosos com a nossa própria vida, com a nossa saída, com as nossas curtições. Mas às vezes nós somos zelosos com a presença de Deus. Às vezes, irmão, nós temos preguiça. Me desculpe, irmão, mas isso é para mim também. Mas Deus está nos despertando que nós precisamos não ter preguiça de buscar a presença de Deus. Nós precisamos nos lançar diante da presença dEle. Por quê? Porque Ele não nos chamou para ser morno. Ele nos chamou para ferver da sua presença. Foi para isso que Ele nos chamou. Então, sede fervorosos no Espírito. Nós precisamos ferver dessa presença dEle. Mas há muitas pessoas que não querem. Irmão, eu entendo que às vezes o cansaço bate. Eu entendo, às vezes a preguiça bate, mas nós precisamos falar para Deus: ei, Senhor, me renova minhas forças.
Eu preciso estar na tua casa. Eu preciso buscar a tua presença. Eu preciso arder dessa presença maravilhosa. Mas isso estava acontecendo na igreja de Laodiceia. Porque o crente morno, muitas das vezes, ele se associa com as coisas do mundo. Mas enquanto a Bíblia está nos orientando que nós não temos que nos associar com as coisas do mundo. Uma igreja que foi chamada para aquele lugar para um propósito. Mas sabe o que estava acontecendo? Eles começaram a tomar forma daquela cidade. Quando a carta é direcionada, ela não é direcionada para a cidade, mas é direcionada para a igreja. Enquanto um período onde estava tendo muita perseguição, a igreja de Laodiceia estava vivendo no marasmo. Quando olhamos para a igreja de Éfeso estava passando por um processo de falsos apóstolos. E Deus orienta: ei, eu tenho porém contra ti que você tenha abandonado o primeiro amor. A igreja de Esmina estava passando por um processo, sabe o quê? Satanás estava lançando muitos na prisão, estavam colocando pessoas à prova para ser testada. A igreja de Sardes estava passando por idolatria de Balaque. A igreja de Tiatira estava também passando por um processo onde muitos estavam ensinando a se prostituir. A igreja de Pérgamo também estava passando por um processo onde estava sendo ensinada por Jezabel, caminhando muitos cristãos a viver uma vida errada. A igreja de Tiatira também estava passando pelo mesmo processo. Mas a igreja de Laodiceia não estava acontecendo nada. Não havia problema de falsa doutrina, não havia problema de perseguição, não havia nada. Estava vivendo no marasmo espiritual. Estava vivendo um evangelho de uma uva docinha sem caroço. Docinha. E a palavra foi mais dura para essa igreja. Porque, irmão, às vezes com o passar do tempo, nem todo sinal de estar bem significa que estamos agradando a Deus. Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Mas é muito engraçado que a igreja está sofrendo perseguição e você não está acontecendo nada. Tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada. Porque o morno, quando ele se associa com o mundo, ele não incomoda o inferno. O melhor crente que Satanás gosta é o crente morno. Sabe por quê? Porque ele vem à igreja. Eu me lembro, sabe o quê? Um podcast de uma mulher que faz conteúdo adulto. Olha só, para você ter uma ideia. Ela falou assim, o rapaz perguntou: você é crente? Ela: sou crente. Mas por que você é crente? Ela falou assim: porque eu vou à igreja, eu dou meu dízimo, toda reunião eu estou lá, todo culto eu estou presente, eu faço jejum. E ele virou para ela: então isso é crente? Porque eu faço tudo certinho, porque eu não sou crente. Por que eu não sou crente, se eu faço tudo certo? Porque na visão dela, está correto. Aos olhos dela, está correto. Irmão, às vezes nos tornamos pessoas assim. Colocamos as melhores roupas, vamos para a casa de Deus, chegamos a esse lugar, mas Deus não está se importando somente com a tua presença aqui, Ele está se importando com o nosso coração. Isaías capítulo 29, olha o que diz Isaías, capítulo 29. Isaías capítulo 29, verso 13. Olha o que Isaías está falando. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, se achegou a Deus, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe. Irmão, Deus está, sabe o que Deus está se importando? Com o coração que esteja aqui, mas esteja quebrantado diante da presença dEle. Um coração que esteja aqui, mas falando assim: Senhor, eu estou desejoso pela Tua presença, porque a Tua presença vale mais do que todas as coisas. Porque a igreja de Laodiceia é o último estágio da igreja, irmão. É o último capítulo da igreja na terra. Então, se nós estamos vivendo o último capítulo da igreja na terra, como estamos levando a nossa vida espiritual? Como estamos vivendo? Será que estamos vivendo a nossa vida espiritual de qualquer maneira?
Então nós precisamos despertar para isso, irmão. Nós precisamos despertar. Porque se queremos herdar o céu, se queremos morar no céu, nós precisamos ter uma intimidade com Ele. Eu me lembro do pastor Eduardo pregando aqui no culto dos homens, aquilo dali me despertou muito. Ele falando que Abraão era um homem de altar. Aonde Abraão chegava, ele construía um altar, porque altar representa intimidade. Com o passar do tempo, se dermos mole, irmão, nós perdemos a nossa intimidade com Deus. Mas Deus está nos chamando para viver novamente uma intimidade com Ele. Porque para todas as igrejas, Deus estava falando, quando eu vier, ou se não eu virei. Mas quando Ele chega na igreja de Laodiceia, Ele fala, eu já estou à porta. Eu já estou aqui. Agora eu estou batendo. E sabe qual é o grande problema? Às vezes achar que Deus está dentro enquanto Ele está do lado de fora. Às vezes nós estamos vivendo a nossa vida achando que Deus está dentro. Mas não, Deus está batendo. Você se lembra o que é uma visita? Nós cantávamos muito aqui, né? Tem um tempo que a gente não canta, né? Faça morada em mim. A visita, quando vai na tua casa, ela permanece? Não, né? Ela vai, depois vai embora. Às vezes estamos tratando Deus assim. Enquanto Ele está falando, ei, eu quero pegar toda a minha bagagem, eu quero permanecer na sua casa. Eu quero que você me leve para onde você vai. Porque eu quero ter uma intimidade contigo. Eu quero fazer morada dentro de você, dentro da sua casa. E às vezes nós estamos deixando Deus do lado de fora. Nós precisamos atrair a presença dEle para dentro de nós novamente, irmão. Buscar a presença dEle. Porque foi para isso que Ele nos chamou. E às vezes o nosso orgulho, a forma que nós estamos vivendo, achamos que está bom. Essa cidade era tão orgulhosa, irmão, que eu me lembro, um arqueólogo estava falando uma coisa muito interessante. A cidade de Laodiceia era tão orgulhosa de si mesma, que houve um período onde teve um terremoto e a cidade foi destruída. E o imperador, naquela época, Nero, né, ofereceu ajuda, mas eles falaram, sabe o quê? Não precisa não, a gente tem recursos suficientes, a gente não depende de nada e de ninguém. Porque há muitas pessoas que estão vivendo a sua vida assim, achando que não depende de nada. Irmão, nós somos dependentes de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Nós somos dependentes dessa presença. Então nós precisamos comprar ouro vindo do céu, porque o ouro do céu nem a traça, nem um ferrugem corrói, mas é um ouro que é puro. Nós precisamos comprar veste, porque a cidade se orgulhava das vestes que eles faziam. Então Deus dá um conselho, ei, compre veste branca, veste de santidade. Separe a tua vida para mim. Eles se orgulhavam tanto do colírio, que Deus fala assim, ei, aconselho-te que compre de mim colírio para os seus olhos, porque vocês acham que estão enxergando, mas estão cegos espiritualmente. Abra os seus olhos espirituais. Compre vestes brancas, porque às vezes nós queremos herdar o céu, irmão. Não vamos herdar o céu se vivemos da forma com as vestes humanas, com as vestes vestidas pelo mundo. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me dá as suas vestes. Eu preciso das suas vestes. Não significa que você vai viver uma vida perfeita, não. Não significa que você não vai errar. Mas a Bíblia nos orienta sobre isso. Apocalipse capítulo 22. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 22, verso 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Irmão, nós precisamos todos os dias lavar a nossa veste no sangue do Cordeiro. Nós precisamos estar com a veste de Deus para a nossa vida. É uma veste santa, é se separar para Ele. E quando o fogo ele tira a impureza do ouro, ele também tem um processo maravilhoso. E sabe qual é o último processo do fogo? Porque quando você pega o ouro, ele está todo separado. O calor,
a intensidade daquele calor começa a derreter e começa a unir. Por isso que nós vemos muitas das vezes aí barra de ouro, porque se une. Porque o fogo, além de nos separar, além de nos transformar, nos faz um com Ele. E foi para isso que Jesus orou, João capítulo 17, para que possamos ser um com Ele e Ele conosco. Deus está querendo ser um conosco, mas nós precisamos passar pelo processo. Nós precisamos deixar queimar essa presença dentro de nós. É ser um com Ele. Eclesiastes capítulo 9, verso 8. Olha o que a palavra de Deus diz quando nós lavamos as nossas vestes. Eclesiastes capítulo 9, verso 8. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte o óleo sobre sua cabeça. Naquela época o óleo simbolizava a presença de Deus. Ei, irmão, nós precisamos lavar as nossas vestes, nós precisamos clamar por essa presença de Deus sempre na nossa vida. Chega de viver um evangelho morno. Chega de viver um evangelho de qualquer maneira. Chega, não dá mais. Não dá mais para viver assim. Nós precisamos nos lançar diante da presença dEle. Porque é isso que Deus está procurando. Eu me lembro de uma mensagem. Deus está procurando pessoas que tenham o coração rendido a Ele. João capítulo 4, verso 23, diz assim. João capítulo 4, verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Irmão, Deus está procurando pessoas que tenham um coração rendido a Ele. Pessoas que se lançam diante da Tua presença. Pessoas que buscam a presença dEle verdadeiramente. Não dá mais para viver um evangelho de qualquer maneira. Porque quando vencemos essas coisas, existe uma recompensa para nós, irmão. E Ele fala para essa igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, do verso 18, diz assim. Deixa eu ver aqui. 24. Ao vencedor. 24. A recompensa quando vivemos uma vida com Deus. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmão, ao vencedor herdará a vida eterna, se assentará no trono com Ele. Mas para isso, como nós estamos vivendo? Como estamos vivendo a nossa vida espiritual? Será que, com o passar do tempo, nos tornamos pessoas mornas diante da Tua presença? Será que, com o passar do tempo, nos tornamos crentes religiosos que só chegamos a esse lugar, simplesmente levantamos a nossa mão? E às vezes, algumas coisas lá do mundo estão roubando a nossa atenção, está roubando a presença de Deus. Eu estava escutando hoje um hino do Fernandinho que ele dizia assim: tira tudo que não vem de ti, tira tudo que me afasta da tua presença, tira tudo que está tomando o seu lugar, tira todo o pecado, tira toda a impureza, porque eu preciso permanecer aqui diante de ti, eu preciso permanecer nesse lugar cheio da tua presença. Deus, Ele não nos chamou para viver um evangelho raso. Jesus, Ele não morreu para isso. Jesus nos chamou para viver um evangelho aprofundado na sua presença, para transformar vidas. Para transformar vidas com a renovação da nossa mente, com a presença de Deus. Agora, se estamos chegando em algum lugar e não acontece nada, então nós precisamos nos despertar para isso, irmão. Porque isso primeiro veio para mim um despertamento. Eu falei: Senhor, como eu estou vivendo? Porque eu preciso ser apaixonado por Ti, Senhor. Eu preciso ter uma intensidade na Tua casa.
Porque o mundo tenta roubar isso de mim. O mundo tenta roubar a glória que o Senhor derramou sobre a minha vida. Mas eu quero me lançar. Porque é uma decisão, irmão. Essa igreja tinha tudo para estar voando. Tinha tudo para estar bem. Mas eles achavam que estavam bem com os próprios olhos. Eles achavam que não precisava de nada. Porque aqui o que está dizendo, que eles eram ricos, mas Deus está falando, ei, você é miserável, você é pobre, você segue nu. Enquanto para a igreja de Esmirna, quando Deus fala para eles, ei, eu conheço a sua pobreza, embora seja rico. Mas como é que para uma igreja, Deus está falando que, uma igreja rica, Deus está falando que é pobre, e para uma igreja pobre, Deus está falando que é rica? Porque não se trata de condições financeiras, mas se trata de uma vida espiritual. Não é uma riqueza física, é uma riqueza espiritual. Porque a igreja de Esmirna guardava a presença de Deus, vivia da presença de Deus, era rica espiritualmente. Passava por dificuldade, passava, mas reconhecia quem era Deus na sua vida. Irmão, buscar a presença de Deus não nos ausenta de passarmos por alguma coisa. Assim como essas igrejas passaram, mas eles permaneceram firmes. Porque estamos rodeados de coisas onde o mundo tenta nos assediar, onde o mundo tenta nos tirar dessa presença com ensinamentos, com doutrinas falsas. Mas nós precisamos permanecer firmes. É o ano da fé inabalável. Nós precisamos resistir às ciladas do diabo na nossa vida. Porque no final, Deus tem preparado algo para mim e para você. Então vale a pena buscar essa presença, porque a presença de Deus, ela vale mais do que o ouro e a prata. Ela vale mais do que tudo nessa terra. Vale mais do que todas as coisas. Então busque essa riqueza vindo da parte de Deus. Ei, não cesse de buscar essa presença. Não deixe que o diabo roube isso de dentro do teu coração. Queime pela presença de Deus. Queime por essa presença. Porque, irmão, assim como diz em Amós, haverá um tempo que nós iremos procurar e não terá mais. Haverá um tempo que terá fome e sede, mas não de comida, não de bebida, mas da presença de Deus. E não vai ter mais. Então nós precisamos desfrutar dessa presença hoje. Porque Deus está nos chamando para desfrutar hoje. Deus quer nos usar hoje. Então não deixe para amanhã aquilo que Deus quer para você hoje. É isso que Ele está querendo para nós. Nós precisamos cada vez mais nos purificar, nos lavar diante dessa presença. E esse foi o recado de Deus para a nossa vida. Vamos ficar de pé? Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Talvez com o passar do tempo, algumas coisas que aconteceu, talvez você se esfriou na fé, você se tornou talvez alguém que já não tinha mais entusiasmo, que estava pensando em largar essa presença de Deus. Irmão, como carne, como ser humano, às vezes isso passa pela nossa vida. Mas não podemos permanecer assim, porque Deus não nos chamou para permanecer desse jeito. Ele nos chamou para queimar, para arder pela presença dEle. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas Ele está te chamando à intimidade novamente. Ele quer entrar no nosso coração, Ele quer fazer morada, Ele quer permanecer, Ele não quer ser somente uma visita, mas Ele quer morar dentro do nosso coração e ter intimidade conosco. Nós vamos orar nessa noite. Deixa esse fogo consumidor arder dentro de você. Você pode sair desse lugar. Você pode falar assim: Senhor, eu não quero mais permanecer assim. Eu não quero mais viver desse jeito. Você tem essa oportunidade nessa noite. Amém?
fogo consumidor, vem arder em nós e aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Para um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Aleluia! Glória a Deus! Aquece nossos corações, Senhor! Oh, aleluia! Fogo consumidor, vem arder em nós e aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Para um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Aleluia. Glória a Deus. Deus está nos despertando essa noite. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. É uma palavra de despertamento para nós. Como você está? Frio, morno, quente,
Como você tem levado o Evangelho? Às vezes nos acostumamos a estar morno. E nós achamos que já está bom. Ah, tá bom assim. Pelo menos eu estou indo na igreja. E Deus espera mais de nós. Deus espera uma entrega melhor. Deus espera um comprometimento, um compromisso com Ele melhor. Deus espera uma intimidade melhor. Que possamos refletir sobre o que foi falado nessa noite. Será que está bom mesmo? Senhor, muito obrigado por essa noite, por essa palavra, pelo teu recado para nós. Cabe a nós, ó Deus, ouvirmos, pararmos para pensar e decidir mudar algo que precisa ser mudado nas nossas vidas. Essa palavra para que possamos tomar umas decisões nas nossas vidas. Se vamos continuar do mesmo jeito ou se vamos tomar atitudes. Eu te peço que todos nós possamos ter ouvidos espirituais para entender o teu recado e mudar. Em o nome de Jesus. Acabamos de Deus Pai, a comunhão dos Filhos, as consolações do Espírito Santo de Deus. Esteja sobre a vida de cada um de vós, de agora e para todo sempre. Que todos digam amém. Que Deus abençoe você rico e abundantemente. Amém. Só queria agradecer o visitante, né? É o Yuri dos Santos. Yuri. Opa, Deus abençoe, seja bem-vindo, tá? Em nome do Senhor Jesus, sinta-se amado e acolhido por nós, tá? Vamos com Deus.